últimos dias, notícias sobre o Afeganistão começaram a estampar veículos de comunicação em todo o mundo. Em menos de 24 horas, o Talibã voltou a ocupar a capital, Cabul, fazendo com que o agora ex-presidente Ashraf Ghani deixasse o país após as forças de organização radical cercarem o seu palácio. E para explanar sobre esse assunto tão relevante e atual, quem está com a gente é representando a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, é o professor mestre do curso de Relações Internacionais, Itamar Siebert, que hoje está virtualmente com a gente. Professor Itamar, obrigada pela presença. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, cumprimentando você, a audiência. Vamos conversar um pouquinho, então. Quem tem acompanhado o noticiário, né, professor Itamar, vê com muita preocupação esse retorno do Talibã, que é considerado um dos grupos armados que mais viola direitos humanos no mundo. São imagens de desespero mesmo. O senhor pode explicar para a gente, já para a gente iniciar essa conversa, o que é o Talibã e como essa situação afeta a população no Afeganistão? Eu acho que o primeiro ponto é entender que o Afeganistão é uma coisa muito diferente do que é o Brasil, por exemplo. Nós estamos acostumados a ter uma identidade nacional, né? O Afeganistão nunca foi uma nação. Ele é constituído por diversas etnias, fala diversas línguas. A única unidade que ele tem é a unidade religiosa. E sempre foi considerado o cemitério dos impérios. Ele está numa posição central na Ásia, então ele é rota de passagem entre a Ásia e o Oriente Médio, entre a Sibéria e o subcontinente indiano. Então é um entroncamento geográfico. Muitos impérios tentaram conquistá-lo, desde os persas aquemênidas, passando por Alexandre, chegando ao século XIX, com os Romanov e os britânicos. Nenhum império conseguiu. Os talibãs é mais recente, é na época da Guerra Fria. Em 79, se instala um governo comunista no Afeganistão e uma invasão soviética ocorre. E essa população, que é muito heterogênea, que tem uma unidade que basicamente é a unidade islâmica, luta contra os comunistas, com apoio dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Esses guerreiros são os mujahidins. Dentro desse grupo, bastante diverso, funda-se uma célula fundamentalista inspirada no wahabismo da Arábia Saudita, financiado pela Arábia Saudita, que são os talibãs, que significam estudantes. A proposta deles é implantar um Estado teocrático com a implantação da Sharia. Os comunistas são expulsos em 89 por diversas forças, entre elas o Talibã. E, a partir da expulsão dos soviéticos em 89, começa uma guerra civil, que vai até 96. Em 96, o Talibã consegue tomar o poder. Ao tomar o poder, como você mesmo mencionou, o Talibã implanta a Sharia e, mais que isso, abriga células terroristas, fundamentalmente uma organização chamada Al-Qaeda, que já havia atacado os Estados Unidos em 93 num atentado ao World Trade Center, que foi fracassado porque o prédio não caiu. Mas em 2001, houve o ataque ao World Trade Center. E desde 93, os Estados Unidos identificaram o Afeganistão como a base da Al-Qaeda. Portanto, o ataque às Torres Gêmeas leva a que a Aliança Ocidental, conhecida como OTAN, promova a invasão do Afeganistão para derrubar o Talibã e caçar os membros da Al-Qaeda. Então, o Talibã é afastado do poder em 2001. Em dezembro de 2001, o Talibã perdeu o poder no Afeganistão. Mas a operação militar americana, que durou 20 anos, não conseguiu eliminar das áreas mais recônditas do país, porque o Talibã é 80% montanhas, e montanhas praticamente inacessíveis, porque faz parte da cordilheira do Himalaia, das montanhas Kandahar, então regiões do país são inacessíveis. Então, os Estados Unidos não conseguiu eliminar o Talibã. Durante esses 20 anos, o Talibã continuou em luta, principalmente financiado logisticamente pelo Paquistão e pela Arábia Saudita. E claro que nesses 20 anos de guerra, aquele momento inicial de empolgação foi perdendo a força, porque se gastou muito dinheiro no Afeganistão, 2,2 trilhões de dólares, segundo a Universidade Brown. Então, em 2016, os americanos estavam cansados dessa guerra sem fim. O que começou como uma operação com um nome muito emblemático, Sentinela da Liberdade, em 2016 já estava completamente esgotada. Isso vai influenciar a eleição americana de 2016. Porque depois da morte do Osama Bin Laden, em 2011,
O governo Obama continuou no Afeganistão, tentando construir a nação afegã, mas é praticamente impossível construir uma nação afegã a partir de forças de ocupação militar, porque as coisas ficam muito confusas. Sim. Depois desse breve histórico, que é bastante assustador, principalmente para quem tem acompanhado, né, todas essas questões, a gente viu milhares de cidadãos começarem a agir de maneira bem desesperada mesmo. Eles invadiram o aeroporto internacional, lotaram a pista de voo, realmente demonstrando esse desespero. Tudo isso é por conta realmente desse histórico do Talibã. Eles estão querendo realmente se precaver para conseguir, de repente, se libertar dessa situação que é tão complicada e continua sendo? Sim, porque nesses 20 anos de ocupação, muitos afegãos acreditaram na possibilidade da implantação de um Estado minimamente democrático no Afeganistão. Então, houve uma mudança completa de panorama, né? Havia muitas pessoas que trabalhavam para o governo afegão, havia muitas pessoas que adotaram costumes ocidentais, havia muitas pessoas que eram intérpretes de equipes de reportagem ocidentais. E óbvio que essas pessoas têm muito medo do que o Talibã possa fazer, porque preferencialmente eles serão os alvos. Como ficou demonstrado nas últimas semanas, depois que o Talibã tomou o poder em Cabul, de perseguições a jornalistas, de perseguição a intérpretes desses jornalistas e de perseguição a pessoas que contribuíram com os ocidentais nesse governo do Ghani, que acabou fugindo. Então, existe uma lembrança do que era a tragédia do Afeganistão. Então, as pessoas estão desesperadas porque temem pela própria vida, num regime que não tem a menor consideração, como você mesmo mencionou, pelos direitos humanos, ou que vem a ser essas noções ocidentais. Perfeito. Professor Itamar, após a ocupação de Cabul, o grupo radical talibã disse que os direitos das mulheres estão garantidos. Na sua concepção, com todo esse histórico, que é bastante preocupante, há a possibilidade de que essa afirmação não passe de uma manobra política? O que o senhor acha a respeito disso? Possibilidade sempre há, mas é pouco provável, pouquíssimo provável. Porque o que eu imagino é que o Afeganistão vá até moderar o incentivo ao terrorismo internacional, em troca de ter a completa soberania sobre o território do Afeganistão. E é óbvio que esse grupo vai implantar, como a própria natureza dele o fundamentalismo islâmico pautado na Sharia, o que quer dizer que as mulheres terão a sua vida profundamente impactadas, a ponto de elas não poderem sair de casa sem a companhia de um homem, o que inviabiliza toda e qualquer possibilidade de, minimamente, elas terem representados os seus direitos. Então, internamente, eu não acredito que haja qualquer possibilidade para uma vida normal por parte das mulheres. E de qualquer minoria, enfim, mas principalmente das mulheres. Uhum. Professor Itamar, nosso tempo aqui no Escolas do Conhecimento é bastante curto, para um assunto que é tão complexo e relevante, mas para a gente encerrar, a gente sabe que a Agência de Refugiados da ONU fez um apelo para que os países que fazem fronteira com o Afeganistão mantenham, né, as fronteiras abertas para a entrada dos imigrantes. Tem algo mais que, na sua concepção, a ONU ou outros países podem fazer para ajudar essa situação da população do Afeganistão? Algo que nos próximos dias, de repente, a gente vai acompanhar e que possa vir a auxiliar essa comunidade? A comunidade internacional, representada pela ONU, não é uma coisa monolítica, né? Então, assim, é claro que as potências ocidentais ainda vão tentar pressionar através da diplomacia e talvez até, quem sabe, do uso de ameaças de força, fazer com que o governo do Talibã respeite os direitos, enfim. Mas isso é pouco provável, porque os primeiros países que reconheceram a legitimidade do governo do Talibã são autocracias que têm problemas com os direitos humanos, como, por exemplo, Rússia e, fundamentalmente, a China. Então, o cálculo é muito mais realista. A gente, nesse momento, tem que ser mais realista. Lamentavelmente, é pouco provável que haja algum impacto do discurso de direitos humanos na política do Talibã, tá certo? A nível interno, pouco provável. Pouco provável que haja alguma moderação no âmbito dos direitos das mulheres. Tá certo. Professor mestre do curso de Relações Internacionais Itamar Siebert com a gente hoje, falando sobre assunto
bem factual que a gente segue acompanhando, é claro, aqui na programação do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Professor Itamar, muito obrigada pela participação e por hoje estar representando a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço. Até breve. Esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Até a próxima.